O resultado hoje é crucial, assim, para o Bahia, né? A gente chegou a falar na semana passada sobre a importância desse jogo contra o Bragantino, que não era um jogo fácil, pelo contrário, era um adversário difícil. E você, Lucas falou bem, né? Aí, os adversários do Bahia ganharam seus jogos hoje. O Vasco já havia vencido, o Santos venceu o Grêmio também. Ou seja, se o Bahia, por acaso, tivesse perdido no jogo de hoje, qual seria o cenário, né? O Bahia estaria a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, estaria na zona de rebaixamento, né? E a 3 pontos do primeiro time fora, que seria o Santos. E estaria já com o Vasco ali na cola. E o Bahia iria para um jogo contra o líder do campeonato, o Bragantino, fora de casa. Com todo esse cenário de zona de Botafogo, né? rebaixamento. Exato. Botafogo. Então, isso. Então, era um jogo assim fundamental para o Bahia. E além disso, além da questão da tabela, havia também uma questão de clima, né? O Bahia vinha de uma vitória contra o América, depois jogou bem contra o Atlético Mineiro, especialmente no primeiro tempo, mas perdeu. E ainda havia uma dúvida, né, se de fato aquelas atuações, essas duas últimas atuações contra América e Atlético, elas já sinalizavam ali uma mudança de espírito, né, uma chave virada. Cheguei até a comentar sobre isso no dia da derrota contra o Atlético. E aquele triunfo diante do América, ele ainda não era suficiente para a gente falar, pô, a chave virou. A chave ela é virada quando você tem ali uma sequência de boas atuações e principalmente bons resultados. E aí vem a derrota para o Atlético e por mais que a atuação tenha sido boa, o Bahia perde o jogo, algo que aconteceu outras vezes no campeonato também. E hoje a gente teve as duas coisas, né? O Bahia jogou bem, fez uma boa partida contra o Bragantino e mais importante do que isso, teve o resultado. E um senhor resultado, né? Paiva até comentou na coletiva dele, e a gente vai, obviamente, se aprofundar um pouco mais na coletiva daqui a pouco, mas ele comentou na coletiva que ele não achou que o jogo de hoje tenha sido o melhor do Bahia. Do campeonato, talvez até nem tenha sido realmente, em termos de atuação, porque o Bahia ele não dominou o Bragantino completamente, né? O Bragantino teve suas chances, e Marcos Felipe fez uma boa partida. Não teria sido surpresa se o Bahia tivesse sofrido gols, no jogo de hoje. Só que, porra, hoje o Bahia teve o principal, né? Teve o fundamental do futebol, que era o resultado. E muitas vezes o Bahia jogou bem, criou oportunidades, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve em gol, e, e sofria na parte defensiva, acabava sofrendo gol. Hoje o Bahia teve duas coisas que faltaram ao time de Paiva em algumas oportunidades, que foi o aproveitamento das chances ofensivas e também uma segurança maior defensiva. O Bahia conseguiu conter as chances que o Bragantino teve, ainda que muitas vezes contra a defesa de Marcos Felipe. O Bahia cometeu erros também, cometeu erros de saída de bola, mas saiu ileso, saiu sem sofrer gols. Então, é uma partida assim que a gente tem que tirar o chapéu porque o Bahia fez. O Bahia goleou o quinto colocado do campeonato, goleou assim com todos os méritos. Por mais, deu chance para o Bragantino, mas é natural que você dê chance para times, especialmente da primeira página da tabela. O Bragantino tem um bom time. E, no geral, assim, a partida foi muito positiva. Não tem nenhuma vírgula, assim, né? Não tem nada que a gente possa falar, pô, mas isso aqui foi mais ou menos. Não teve. E o Bahia estava merecendo isso, assim, pela atmosfera da torcida. Hoje, eu estava até comentando aqui, antes de entrar no ar, eu fui com minha filha para a Fonte Nova e um público gigante na Fonte Nova hoje, 38 mil pessoas. É o décimo primeiro jogo seguido que o Bahia coloca mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Então, a torcida do Bahia vinha merecendo também uma atuação como essa, que fosse acompanhada também de um bom resultado. E hoje eu queria aplaudir o Bahia muito por conta do resultado, assim, sabe? Tipo, de fato, a gente encontra atuações ok do Bahia, boas atuações até,
mas faltava o resultado. E hoje o resultado veio e foi um resultado, assim, fundamental, especialmente em termos de tabela. E eu espero que agora a gente possa falar de uma chave virada. Foi bem precavido, assim, nos últimos jogos para falar: "Pô, a chave virou", mas eu acho que com 3 exibições seguidas, em que a gente consegue tirar coisas boas, ainda que o jogo do Atlético Mineiro tenha sido, uma derrota, né, mas a gente conseguia ver coisas boas naquele jogo, um resultado fora de casa, o Mineirão cheio. E aí quando você tem essa sequência e começa a ter também resultados, com 2 triunfos nos últimos 3 jogos, já dá pra gente falar que a chave virou. né? Até vocês já trouxeram um ponto ali de quanto era importante essa partida para o Bahia. E aí eu vou adicionar aqui que além dos resultados dos adversários, a gente até tinha comentado da importância devido à proximidade que o Bahia tem de enfrentar uma sequência de decisões com adversários diretos, né? O Bahia vai pegar o Botafogo na próxima rodada, depois ele começa uma sequência que eu acho que começa com o Vasco e depois tem Vasco, Santos, um pouquinho depois ali tem o Goiás, tem o Coritiba, então assim, é uma sequência bem importante para o Bahia e que pode ser um momento ali dele realmente se livrar dessa situação e até talvez pensar num campeonato um pouco mais tranquilo, ali numa parte brigando ali talvez pela primeira página, ou então nas primeiras posições da segunda, enfim. E aí era muito importante o Bahia não chegar nesse momento com uma pressão muito grande por não estar conseguindo resultados ou por não estar conseguindo ter um desempenho, né? E o Bahia hoje eu acho que ele conseguiu aliar as duas coisas, né? Foi Pedro falou muito da questão do resultado, e o resultado realmente ele é muito importante, mas eu diria que o desempenho também foi muito bom, e eu acho que chama atenção porque o Bahia, eu me lembro no último programa que eu participei aqui sobre quando o Bahia pegou o América, o Bahia jogou muito bem aquele jogo contra o América, mas tinha muitos atenuantes que poderiam ser utilizados ali, porque, pô, estava pegando lanterna do campeonato, era um jogo muito mais acessível, também foi uma atuação onde, querendo ou não, o Cauli individualmente resolveu o jogo, né? Depois que o Bahia teve aquele vacilo e leva o empate, Cauli faz uma jogada individual e ele marca o gol dali do 2-1, que depois abre um pouco mais o cenário para o Bahia. E hoje a gente tem uma situação diferente, né? O Bahia pegou uma equipe que está bem no campeonato. O Bragantino ele terminou o primeiro turno na quinta colocação. E era uma equipe que tinha um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, então um time que mais finalizava no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então era um jogo difícil e que o Bahia ele controlou do início ao fim. Tiveram momentos ali, principalmente no primeiro tempo, onde o Bahia correu o risco de levar um gol, sim, mas eu acho também que era algo esperado quando você está pegando o Bragantino. Eu acabei de dizer que o Bragantino é a equipe que no primeiro turno mais finalizou no campeonato. Então não ia ser diferente, ele ia finalizar bastante também contra o Bahia. Ele até finalizou menos do que a média dele, mas finalizou com perigo e estava ali Marcos Felipe fazendo mais uma boa atuação para segurar o resultado. Então eu acho que realmente é um jogo para ser uma virada de chave, né? A gente não consegue cravar aqui de que virou a chave e agora o campeonato vai ser outro, tem que ver ali o que vem para frente, principalmente essa sequência que eu falei de decisões, mas essa é uma partida que realmente o torcedor olha e diz, pô, ali é um jogo para ser um divisor de águas, né? É realmente um jogo para você ter como modelo e dizer, é daqui para frente que o Bahia tem que mirar. E como eu falei, por não ter nenhum atenuante, porque contra o Atlético Mineiro, o Bahia jogou muito bem também. Talvez o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, em termos de desempenho, talvez ele tenha sido até melhor do que o de hoje, porque o Bahia criou muitas chances jogando fora de casa e tudo mais. Mas querendo ou não, foi só o primeiro tempo e o resultado não veio. Então não adianta só ter desempenho, como o Pedro bem falou, né? Tem que saber aliar isso ao resultado. E eu acho que um ponto muito positivo que o Bahia teve hoje foi saber ser efetivo, concluir as oportunidades que teve e marcar os gols, né? E ainda teve outras chances. Tassiano, por exemplo, perdeu duas chances claras de gol, né? Uma no primeiro tempo, um belo passe de Cauli, e outra no segundo tempo, uma boa jogada de Gilberto e ele finaliza na trave. Então, foi uma atuação que o Bahia dominou a partida, controlou a partida desde o começo, como o gol saiu muito rápido, isso facilitou, né? O gol sai com menos de 10 minutos. É, E eu acho que, obviamente, tem muito das contratações, né? Principalmente os laterais, como o Pedro bem falou. Assim, as duas laterais do Bahia, a mudança que teve ali é da água para o vinho. Assim, é outra realidade de nível de jogadores. Assim, Gilberto é um cara que poderia jogar em quase todos os clubes da Série A, e eu só não digo todos, eu estou dizendo quase assim, por um receio
porque eu não pensei muito bem, mas é um cara que chegaria para jogar em basicamente todos os clubes que estão hoje na Série A, sabe? E é um cara que revolucionou o lado direito do Bahia. Os quatro gols que o Bahia fez, dois foram de bola parada, né, com o Cauli, que mais uma vez jogou muito bem, e os outros dois saíram em jogadas a partir dali do lado direito, né? Os dois gols do segundo tempo foram jogadas do lado direito de ataque do Bahia. Não é coincidência o lado direito de ataque do Bahia ter crescido tanto depois que Gilberto chegou, né? Isso é resultado do crescimento que a equipe teve ali naquele lado, inclusive o segundo gol do segundo tempo, né? O último gol é uma jogada dele ali que ele cruza e a bola chega até Cauli para finalização. Então, as contratações elas vêm surtindo efeito. Eu acho que a janela do Bahia, embora tenha muitas ressalvas ainda, que pô, não vê um camisa 9, talvez ali um cara como volante ali para Rezende não ser o titular, embora Rezende, já dando spoiler, tenha feito uma excelente partida hoje, tá? Mas é um ponto que a torcida do Bahia pega no pé, né? De que, pô, Rezende não é um jogador para ser titular nessa Série A e tal. Talvez ainda tenha essas duas lacunas que o pessoal pegou um pouco mais no pé em relação à janela, mas foi uma janela que mudou o patamar do time do Bahia. Isso eu não tenho dúvida. E eu acho também, Lucas, que o Bahia, e aí é um pouco que vai para Paiva, né? Vem conseguindo aproveitar esses meios de semana vazios, sem jogos, para ir formando melhor o time, né? Obviamente que a qualidade técnica facilita bastante, né, nesse trabalho, mas hoje foi um jogo que eu vi o Bahia ter a força do conjunto, né? Não só as individualidades, mas também ter um time mais encorpado, mais entrosado, sabendo jogar ali. O Bragantino, por mais que tenha tido algumas chances, não chegou com tanto perigo, assim, com tantas chances de perigo iminente de gol, sabe? O Bahia soube se postar bem dentro de campo. Então, realmente é um momento muito positivo e que, repito, chegou na hora certa, né? O Bahia tem um jogo agora bem complicado contra o Botafogo, fora de casa. Mas assim, eu acho que o torcedor olha, por mais que seja, o Pedro bem falou, o Botafogo nem empatou dentro de casa nesse campeonato. Mas eu não acho que o torcedor do Bahia vai para esse jogo e é descartado, não adianta nem assistir, sabe? Até pelo que a equipe vem mostrando, o torcedor tem todo o direito de acreditar que o Bahia pode ir lá e somar um pontinho, sabe? Então, e além disso, depois vem as decisões. Então, o Bahia está realmente crescendo no campeonato, no momento certo, e dando segurança, porque não são resultados que estão vindo na sorte, ou sai um gol ali, embora seria importante da mesma forma os 3 pontos, mas eu acho que o desempenho ele vem também credenciando o torcedor a acreditar que pode ser uma virada de chave dentro dessa temporada.